Fala galera, beleza? Então nesse vídeo aqui eu vou mostrar como que você vai programar o seu treino, seja um intervalado, um ritmado, um fartlek, diretamente aqui pelo aplicativo. Na descrição do vídeo tem o link para o vídeo para quem não tem noção nenhuma, para quem acabou de adquirir um Garmin, os conceitos básicos, o que precisa. No vídeo 2 é programando esse exercício pelo site, mencionando que quando programa pelo site, ainda assim, você só abre o aplicativo aqui para enviar para o relógio se for desses modelos que já tem conexão Bluetooth. Então você cria lá pelo site, já aparece aqui no aplicativo e você envia para o celular. E para quem tem dos modelos mais antigos, precisa do site enviar para o programa do computador e do programa do computador enviar para o relógio. Agora aqui, enfim, para quem tem um desses com Bluetooth, pode fazer a programação aqui e já enviar direto para o relógio. Então vamos ver como que é feito esse processo. Para quem utiliza iOS, eu acho que talvez para o Android mude um pouquinho aqui o layout do aplicativo. Mas aqui você vai clicar na opção aqui no canto inferior direito, onde está escrito mais, onde tem os 3 pontinhos e mais, e você vai clicar em treinamento e planejamento. Aí você vai clicar em exercícios. Quando você cria lá pelo site, automaticamente eles já ficam salvos aqui. Se você quiser criar um por aqui, você vai colocar criar mais um exercício, seleciona o tipo, nesse caso aqui vamos colocar aqui corrida, e a princípio ele já coloca algumas etapas aqui, você pode utilizar elas ou se você quiser iniciar do zero, mas vamos colocar aqui. Vamos aproveitar o que já tem. Então, geralmente, num treino, funciona da seguinte maneira. Vamos simular aqui que a gente vai criar um treino de tiro, 10 repetições de 400 metros, vai ter um aquecimento e vai ter um desaquecimento. Quando você cria o exercício, o intuito é que, uma vez que você, no relógio, você iniciou seu treino, a única preocupação sua tem que ser com o treino. E não com ficar apertando botão no relógio para passar de uma etapa para outra, ou ficar olhando na hora para ver se já deu tempo de descanso. Quando você tem um descanso que é por tempo, a gente programa, e daí tipo fez o intervalo, 400 metros. Aí você já determinou aqui que é 1 minuto e 30, o relógio ele vai fazer uma contagem regressiva. Quando estiver chegando em 5 segundos, ele começa a apitar. 5, 4, 3, 2, 1, aí você faz a próxima repetição. Então vamos lá. Vamos começar aqui pelo aquecimento. Caso você quisesse excluir tudo aqui e tal, aí começa adicionando etapa. Quando você adiciona etapa, ele adiciona uma nova etapa e você pode definir o que é. Esse primeiro campo aqui, tipo da etapa, cara, isso daqui não muda nada. Se eu colocar aqui que é corrida, recuperação, essas coisas, aqui é porque na hora que o relógio ele passar de uma etapa para outra, ele vai exibir o que você especificou aqui. Mas o que de fato ele vai obedecer é a duração aqui. Se é por tempo, se é por distância e tudo mais. Mas para critério de organização, coloca de fato o que seria. Vamos dizer aqui, um aquecimento. O aquecimento, geralmente, eu faço por distância. Se você quiser fazer por tempo, você coloca por tempo e vai especificar aqui o tempo. Colocou por distância, vai especificar a distância. Tem outra opção, que é a opção de pressionar o botão LAP, que é quando você quiser aquecer e ele só vai pular para a próxima etapa quando você apertar o botão no relógio, o botão LAP, ou seja, passar para a próxima etapa. Eu vou deixar por distância, geralmente eu faço 1 quilômetro, e aqui, embaixo está escrito meta de intensidade, você pode definir um objetivo, só que lembrando, quando você define um objetivo, por exemplo, como ritmo, cadência e coisas do tipo, o relógio ele vai ficar apitando se você estiver mais rápido ou mais devagar do que você deveria. Eu coloco o ritmo, mas só que eu coloco tipo assim, só para não fugir muito. E quando eu, por exemplo, se eu quiser manter um ritmo de 3,50, na hora de colocar o ritmo médio, eu coloco 10 segundos para mais e 10 segundos para menos, num aquecimento assim, num nível mais moderado. Mas se você não quiser que o relógio fique incomodando, não coloque.
Mas se quiser, ó, quando você coloca aqui, ó, ritmo, eu coloquei ritmo. Aí na meta, aí eu coloco aqui, por exemplo, ó, tipo uns 3,40 a 4, tá? 10 para menos e 10 para mais, porque senão o relógio ele vai ficar incomodando ali por uma variação muito pequena. Então, enfim, coloquei aqui, já está programada essa etapa. Então, a etapa de aquecimento, 1 km, ritmo 3,40 a 4. Aqui ele dá uma estimativa de tempo, entendeu? Porque como a média é de fato a metade ali dos dois, então eu coloco 10 para mais, 10 para menos, seria mais ou menos 3,50. Aqui eu coloquei o aquecimento. Só que quando eu faço o aquecimento e esse aqui vai ser um treino de tiro, eu descanso um pouquinho, geralmente o mesmo intervalo que eu vou dar nas repetições de tiro. Então eu preciso adicionar uma etapa aqui. Ou eu posso aproveitar essa que já está aqui embaixo e editar ela. Eu vou colocar aqui como se ela fosse de recuperação, novamente mencionando. Isso daqui é só para critério informativo. O que ele obedece é aqui a duração do intervalo, a duração aqui. Aí eu faço uma recuperação por tempo. Por tempo é interessante quando é a recuperação passiva, aquela que você vai fazer caminhando ou parado. Agora, se quiser colocar por distância, aí é aquela que você faz trotando, aí você vai especificar a distância. E se quiser colocar pelo botão LAP, aí vai ser aquela questão que quando você quer treinar por percepção de esforço. Quando eu achar que eu estou descansado, eu faço a próxima repetição. Mas assim, eu não gosto de fazer pelo botão LAP. Coloca o tempo e coloca a duração. Então eu vou colocar aqui, ó, 1 minuto e 30, que vai ser os mesmos intervalos dos tiros. Tá? Nesse caso aqui eu deixo sem objetivo. Então, a princípio aqui eu tenho uma etapa de aquecimento, eu tenho uma etapa de recuperação logo após o aquecimento. E agora entra o treino em si, que são 10 repetições de 400. Só que na hora de criar, eu não vou criar tipo 10 etapas de aquecimento. O que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, ó, já tem um campo que chama adicionar repetições. Aí eu coloco quantas repetições serão, tá? Quantas repetições serão. Ele já vai adicionar uma corrida e uma recuperação. Eu vou colocar a distância. Nesse caso aqui, as repetições serão de 0,40, tá? Quando for 400 metros, se for 800, 0,80. Elas têm um objetivo, mas aqui eu coloco o ritmo, mas daí eu dou uma exagerada naquele mais e menos. Porque, tipo, onde eu faço não é plano, então pode variar. Então eu coloco tipo assim, ó, se a média é manter uns 3,20 a 3,40 no máximo, eu coloco 3 aqui, mas isso é só para referência. Geralmente eu vou dando uma olhada no relógio. De 3 a 4, tá ok? É óbvio que sempre mencionando a questão dos tiros, a melhor eficiência de um treino de tiro é a estabilidade. Tá? Você vai fazer no lugar plano e tal, coloca só aquela margenzinha de 10 para mais e 10 para menos, só para ver quando você está extrapolando ali os limites. Mas geralmente a gente dá uma olhadinha no relógio para conferir o ritmo que a gente está. Tá. Coloquei essa etapa de 400. O intervalo aqui vai ser por tempo, já está por tempo aqui na verdade. Eu só vou modificar o tempo, que vai ser... uma hora não. 1 minuto e 30 segundos. E vou dar um OK. Aí, feito isso, por fim, só fica a questão do desaquecimento. Como que você vai fazer? Eu geralmente faço assim, mas enfim, tem gente que vai fazer um treino como esse e o desaquecimento é sem, digamos assim, sem objetivo, sem uma distância específica. Se for o caso, aí você pode deixar pelo pressionar do botão LAP, ou seja, daí você terminou seu treino, vai fazer o desaquecimento ali. Quando você apertar o botão LAP, ele vai terminar o treino. Só que geralmente, o meu desaquecimento, ele é uma repetição do treino como se fosse um tiro, mas num ritmo um pouco mais
dizer assim, moderado. Aí eu coloco a distância, eu faço de 1 quilômetro e aquele objetivo de ritmo mesmo do inicial lá, que é de 3,40 a 4. Aqui na média vai dar ali os 3,50. Beleza, fiz isso daqui, tá programado meu treino, então ele vai funcionar da seguinte maneira: vai ter um aquecimento de 1 quilômetro no ritmo aproximado de 3,50, vou descansar 1 minuto e 30 e começo o meu treino de repetições, que seria ali de 400 com 1 minuto e 30 de intervalo. Acabou. Aí, aqui por exemplo, ó, se eu deixo dessa maneira aqui, quando eu fizer esses 10 aqui, depois da última repetição aqui de recuperação de 1,30, eu já tenho que fazer 1 quilômetro. Se você quiser dividir, digamos assim, separar, não, eu vou dar mais um descanso adicional para fazer o último, ainda antes do aquecimento. Se for semelhante ao meu, aí aqui eu precisaria adicionar mais uma repetição. Opa, calma aí. Não repetição, né? Adicionar uma etapa. Aí eu vou colocar aqui essa etapa também aqui como se fosse um descanso, só para tipo separar essa última repetição que eu faço do treino em si. Apesar que, enfim, aí fica a critério de cada um como que finaliza. Se depois só vai fazer um aquecimento, pode determinar ali por distância, por tempo, ou como é o meu caso aqui, eu deixo mais um intervalo adicional, porque para tentar segurar bem aqui o ritmo que eu pretendo fazer nesse desaquecimento. Beleza? Feito isso, eu clico em salvar, e eu coloco o nome aqui. Só que na questão do nome, procure colocar um nome o mais pequeno possível que você consiga entender. Porque às vezes lá no relógio, na hora de você procurar o exercício que você vai fazer, vai mostrar um nomezinho pequeno. Então nesse caso aqui, ó, você coloca assim, ó, 10 vezes 400, eu já consigo identificar ele lá. E coloco mais uma variação que tipo é assim, eu coloco o I de intervalo e 1,30, porque às vezes eu vou fazer com intervalo maior, com menor, então eu programo um treino diferente para mim saber qual que é. Dependendo do seu modelo, ele mostra um nome maior. Aqui é só para questão de organização e ficar fácil de identificar lá. Tá? Quando eu salvo, daí ele fica aqui entre os treinos salvos, ó. Uma vez que eu clicar nele, agora se eu quiser enviar para o dispositivo, o que eu vou fazer? Eu vou conectar ele com o relógio. Na hora que ele estiver conectado, aqui não está conectado no momento. Tá? Aí é simplesmente clicar aqui nessa partezinha de cima aqui na direita, onde está um celularzinho com uma flechinha. Daí significa enviar para o relógio. Aí, óbvio, sempre certifique-se de tipo, principalmente se você treina longe, você vai treinar em um outro local, pega o relógio e vê se foi transferido. Na hora que clica aqui, que ele sincroniza como se estivesse carregando qualquer atividade, já está lá. É só para não ter o risco de, às vezes, você sair para treinar e perceber que não foi carregado o exercício. Beleza? Então é isso aí, galera. Gostou do vídeo? Dá um joinha, se inscreve no canal, que em breve estarei postando mais vídeos. Falou!